Há pouco eu falava lá fora que eu acho que sucesso é você fazer o que você gosta, né? E viver desse ofício. E eu sou uma apaixonada pelo direito e por advogar, não. Então, eu acho que isso que me impulsiona, né? Sempre falo que eu sou uma executiva que venho do técnico para o executivo, mas faço muito o que eu gosto, né? Então, passar por mim no escritório e hoje, há 3 anos atrás, eu assumi como CEO, eu acho que foi um caminho natural, mas eu me preparei para isso. Mas eu sempre me preparava e pensava, eu não quero ficar obsoleta, eu não quero não entender do que eu faço do direito. Nossa convidada de hoje é uma liderança que vem desafiando o modelo de negócios de escritórios de advocacia no Brasil. À frente da PG Advogados, ela atua como CEO de um negócio que vai muito além do jurídico. E o cliente é interno e o cliente é externo, né? E eu acho assim, tem uma passagem que eu falo, se você não lembra do seu cliente, ele não lembra mais de você. Agora, se você lembra, se você procura entregar o melhor, não apenas uma negativa de que aquele projeto vai ter um impedimento legal, né? Mas com uma solução inovadora, você vai ganhar o coração daquele cliente. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Mais um programa ao lado da querida Priscila Rodrigues. Bem-vinda, Pri. Obrigada, Sheina. Nossa convidada de hoje é uma liderança que vem desafiando o modelo de negócios de escritórios de advocacia no Brasil. À frente da PG Advogados, ela atua como CEO de um negócio que vai muito além do jurídico, unindo estratégia, gestão e cultura para construir uma empresa de alta performance num setor historicamente tradicional. Ela é ainda presidente da Comissão Permanente de Defesa do Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. Mais do que acompanhar as transformações do mercado, ela está ajudando a provocar essa mudança, mostrando que escritórios de advocacia podem sim crescer com escala, eficiência e visão empresarial. Hoje a gente recebe nossa grande amiga Ellen Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Ellen. Muito obrigada, Priscila. Obrigada, Sheina, duas amigas queridas. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um privilégio ter vocês duas me entrevistando. Eu que acompanho o YPOcast, né? E sei da dificuldade de estarem aqui com a agenda que vocês têm. Então, é um prazer muito grande. Obrigada. Obrigada, Ellen. Para a gente é um prazer, um privilégio. Também estou muito feliz, a gente está no mesmo fórum, eu há muito tempo insistindo, então que bom que deu certo e que bom para quem vai ouvir a gente poder conhecer um pouco mais da sua história, que é tão impressionante. E para começar a história, a gente sempre começa lá do começo, né? Das origens, da onde você vem, um pouco dos seus pais, dos seus avós, toda a sua história no começo. Você pode dividir um pouquinho com a gente? Sim, lógico. Eu sou a filha do meio, né, de 2 irmãos. Tenho um irmão mais novo, Marcelo, uma irmã mais velha, a Kátia. Meu pai é português, veio com 8 anos, nascido no Algarve, e minha mãe é mineira, né? A minha família sempre foi muito empreendedora. Meu pai, até onde eu me lembro, né, vocês vão entender um pouquinho, ele sempre trabalhou com representação comercial, teve comércio. A minha mãe trabalhou junto com ele também, até um dado momento. Então, nós nascemos, né, eu nasci em São Paulo, morei aqui, e depois a família decidiu morar no litoral sul, na cidade de Peruíbe, porque meus avós estavam lá e queriam ficar perto dos meus avós portugueses, né? Então, eu morei nessa cidade bastante tempo, fazia tudo que aparecia, todos os cursos, sempre muito irrequieta. Estudei em escola pública até o colegial, e com 16 anos, meu pai me apoiou e eu decidi vir para São Paulo. Então, eu chego aqui com 16 anos para terminar o colegial e depois ir para a faculdade. Eu chego aqui e me lembro bem, foi interessante, naquela época não podia morar sozinha, tinha 16 anos, então eu fui para um pensionato com outras pessoas do interior, mulheres, né, só mulheres, então uma experiência incrível, assim, e morei lá e terminei o colegial, depois entrei no Mackenzie e mais à frente fui morar sozinha. No Mackenzie para estudar direito, né? Exato.
E da onde veio, talvez, não sei se a referência de escolher direito, por que direito, né? Mackenzie é uma escola extremamente tradicional de direito, então, como é que foi um pouco essa sua jornada acadêmica para escolher essa profissão? Isso é incrível, Pri, porque eu sempre recebo essa pergunta, né? Quem me conhece, convive comigo. Eu não tenho nenhuma referência na família, na verdade, né? Imagina, meu pai imigrante português, minha mãe também não foi para a faculdade, não tenho parente algum envolvido com direito, mas há relatos familiares que desde muito cedo eu já me postava como advogada, já falava em direito, e na faculdade, quando eu vim para prestar, estudei aqui, eu não tinha segunda opção. Né? Era direito ou direito? Era a primeira opção direito, segunda opção direito, terceira opção direito. E mais ainda, não era o direito para ser juiz ou promotora, ou apesar de eu achar incrível também, eu queria ter o meu escritório. Isso que é o mais interessante. Eu queria ser advogada e ter meu escritório. Desde muito cedo. Desde muito cedo. Isso, assim, vinha número 1 de qualquer pretensão. Assim, ao longo da vida, diversas passagens que eu abri mão de várias coisas, até no plano pessoal. Eu não pensava, às vezes, nem em constituir a família, ou casar, ou ter filhos. Eu pensava em ter a minha empresa, o meu escritório. Olha, empreendedora de nata. sangue. Empreendedora de sangue. Que legal. Empreendedora de sangue. E como foi essa sua jornada de sair da praia, né, do interior, para vir morar sozinha? Você comentou que você ficou num pensionato, mas muito jovem fazer tudo isso. Assim, o que você aprendeu nessa jornada? Se defender, eu acho que você já sabia, né? Porque você começou desde pequena falando que queria ser advogada, já tinha a interlocução muito boa para isso. Mas o que você aprendeu nessa jornada? Onde que foi uma dificuldade que você possa dividir com a gente? Olha, acho que a grande jornada, né? Quando você vem ter esse desafio, acho que o propósito é maior. Naquela época, acho que eu nem sabia o que era o propósito, sabia o que eu queria, né? Mas a vivência, e é uma mudança de cultura, né? Uma mudança de ambiente, e eu acho que isso desenvolve uma maturidade, um entendimento humano maior, né? Para que você lide com pessoas de diferentes origens, diferentes cenários familiares, né? Locais. Então, você vir de uma cidade menor, eu já era de São Paulo, mas criança, né? E voltar adolescente, jovem, né? Então, você tem, acho que são muitos aprendizados pessoais que você leva ao longo da vida. Então, você passa, hoje, mais à frente vocês vão entender, né? Depois da minha carreira acadêmica, eu falo que eu sou uma pessoa de gestão de conflitos complexos, né? Porque eu já lidei com muitos tipos de pessoas, né? Você dividir espaço, você desenvolver habilidades, né? Hoje, quando nós falamos de soft skills, né? Que as pessoas são contratadas até pela parte técnica e são desligadas porque não tem esses soft skills, eu acho que falta essa vivência, essa coragem de enfrentar, né? Enfrentar os desafios, enfrentar a vida e o mundo como ele é. Resiliência, né? Muito bacana, muito legal. Com certeza. Bom, e aí, obviamente, sonhou, executou, né? Então, sonhou com abrir escritório. O escritório vai completar 30 anos, né? Então, olha, como é que foi essa jornada? 30 anos atrás, fundar a PG Advogados. Então, uma missão dada, é missão cumprida, né, Sheina? Tem que... Te conheço. Então, eu aqui em São Paulo, né, depois, como eu falei, fui morar sozinha, tive a oportunidade de estagiar desde o primeiro ano em bons escritórios, né, mas não fui uma profissional de estagiar em vários escritórios e também empresas. Olha que interessante, eu não estagiei em empresas, eu estagiei em 2 únicos escritórios, do primeiro ano até o quinto ano, né? Então, eu naveguei no direito civil, processo civil. Então, assim, naquela época era mais generalista. Então, eu cuidei de direito de família, a parte contratual, ao imobiliário, a responsabilidade civil. Então, assim, sempre muito curiosa, buscando. Eu saía da faculdade, do Mackenzie a pé, já ia para o centro da cidade. Então, viver muito aqui onde a gente está, né? Me tem muita recordação, né? Porque o centro da cidade é onde saiu o direito, né? Então, no quinto ano, eu fui efetivada no escritório que eu trabalhava e logo decidi abrir o escritório. Na época, o Ventura fundou comigo também, né? Que também é o IPO, né? Meu marido.
fundou o escritório, na época ele me convidou para tratar de um caso específico, era um caso de desapropriação muito específico, eu já tinha esse background com essa área, e ele tinha uma sala na Faria Lima, o pai dele tinha uma sala na Faria Lima, né, meu sogro querido, e nós fomos para lá, eu fui ajudá-lo nesse caso, logo decidi sair do escritório que havia me efetivado. Depois, mais 2 amigas vieram, já que você vai abrir escritório, também nós vamos, porque se você está junto, enfim, começa o escritório, né? Sem cliente, numa sala na Faria Lima, que está lá até hoje, né? E com um olhar muito claro, o Ventura com uma visão muito, eu mais técnica, né? Eu venho do técnico para o executivo, ele já muito empreendedor, uma visão empresarial, também já tinha ido fazer a GV, enfim, começamos ali, tudo começou na Faria Lima, né, a nossa sala na Faria Lima, e o propósito de construir, e interessante, com uma visão de empresa, com uma visão de fazer o que se sabe fazer, com processo de trabalho, né? Isso com gestão, imagina, 30 anos atrás, né? Então, começamos assim, e hoje nós somos uma empresa de prestação de serviços jurídicos, né, que une direito, mas tecnologia e inovação, né? Vocês vão entender também que lá atrás, muito interessante, nós tínhamos um consultor e tínhamos processo de trabalho, né? Somos certificados há 15 anos no ISO 9001, que para vocês que são em grandes corporações, isso é mais do mesmo. Mas para um escritório, não, né? E um dia eu virei para esse conselheiro, um querido, ele era engenheiro, é engenheiro de produção, e apaixonado pelas técnicas de gestão japonesas, de qualidade e tal. E eu falei, mas por que? Nós temos processos de trabalho, mas eu preciso de clientes, né? Nós precisamos... eu falei, e o selo? Falei, se a gente tem processo, eu gostaria que isso tivesse alguma chancela. E aí ele falou, não, nós estamos preparados para o ISO. Então, há 15 anos, o PG recertifica pela RINA italiana, todos os anos, né, a demonstrar eu acho que essa cultura, né, de gestão, de processo de trabalho, de desenvolver produtos. A gente tem business units, né? Quando a gente fala no direito, as áreas do direito ali atrás, mas para entregar qualidade, esse olhar muito forte de cliente, né? De processo de trabalho, de resultado, de performance, né? Muito bacana. Antes da gente entrar para entender um pouquinho melhor como é que você está fazendo essa transformação de um setor muito tradicional num ambiente de negócios extremamente inovador, apesar dessa dinâmica toda, você também nunca largou a academia, né? Você sempre continuou muito focada, como quase um segundo chapéu na área acadêmica, né? Conta um pouco para a gente o porquê de tudo isso. Há pouco eu falava lá fora que eu acho que sucesso é você fazer o que você gosta, né? E viver desse ofício. E eu sou uma apaixonada pelo direito e por advogar, não... Então, eu acho que isso que me impulsiona, né? A vida acadêmica, eu logo que saí da faculdade, já fiz pós-graduação, processo civil, depois mestrado em Direito Político e Econômico no Mackenzie de novo, sou uma grande entusiasta do Mackenzie. Depois eu fui fazendo outros cursos, LLM empresarial, indo para o Direito Empresarial, e BGC, curso de formação para conselheiras, né? Eu não paro, eu gosto muito de estudar, mas essa minha visão, essa minha guinada, né? Eu sempre falo que eu sou uma executiva que venho do técnico para o executivo, mas faço muito o que eu gosto, né? Então, passar por mim o escritório, e hoje, há 3 anos atrás, eu assumi como CEO, eu acho que foi um caminho natural, mas eu me preparei para isso. Mas eu sempre me preparava e pensava, eu não quero ficar obsoleta. Eu não quero não entender do que eu faço do direito. E tem até uma passagem interessante, né? O escritório hoje tem mais de 100 advogados e uma diretora jurídica me ligou, um caso bastante delicado, e eu falei, não, antes de qualquer coisa, eu quero analisar o caso. Então, era um sábado de manhã, né? O meu filho dormindo, eu estava aqui em São Paulo, eu fiquei 4 horas lendo o processo, procurando algum ponto que pudesse embasar a defesa daquela empresa. Então, e eu faço isso com gosto, entendeu? Então, assim, essa parte da estratégia é algo que me encanta. E eu coloquei, falei, eu vou assumir como CEO, tenho as metas, a gente sabe, né, dos objetivos, do executivo, do CEO, os desafios, mas o meu negócio me permite continuar com a estratégia, que eu acho que é o que faz a diferença.
Não é o cargo no cartão, mas é a vivência, é o encanto que você tem pelo que você faz. Isso fica perceptível aos olhos de qualquer cliente, né? Então, é no que eu acredito e eu embaso a minha liderança dessa maneira. Bastante inspirador, bastante inspirador. Maravilhoso. E aí acho que tecnologia é algo que a gente vê cada vez mais você inserindo nesse negócio. Conta um pouco qual é a sua visão de tecnologia como Tech Enable, como que ela casa com o direito e até ao longo desses 30 anos, como que isso foi evoluindo e inclusive na nossa era agora de inteligência artificial, como é que a PG e a Ellen veem esse assunto e usam a tecnologia no dia a dia. Olha, o PG é muito interessante isso. Lá atrás, né, retomando aquela cena da Faria Lima, da salinha ali, nós precisávamos de um sistema, né, de um RP jurídico, um sistema, porque nós tínhamos a ideia já de traduzir o trabalho do direito para as empresas que nós atendíamos em dados. Né? Olhando hoje, nós éramos uma startup e nós não sabíamos, né? Então, o PG sempre usou tecnologia para gerar dados, especialmente quando a gente fala da unidade contencioso, né, quando gera o litígio. Por que gerou o litígio? Como eu posso prevenir? O olhar de prevenção, de gestão. Então, nós criamos dentro do PG, inclusive, uma empresa de tecnologia, né, que é um RP jurídico, que chama-se BrainLaw. Houve um spin-off em 2019, tá? Tá no mercado, mas foi criado dentro do PG. O PG é o único escritório que usa, né? Isso, se a gente colocar quase 30 anos atrás, e por isso eu falo que nós éramos uma startup, a gente já permitia que os clientes entrassem no sistema online e acompanhassem os casos, né? Isso foi evoluindo para que ninguém mais quer usar, ninguém quer entrar em sistema nenhum, né? Você quer um dashboard, você quer, né, um BI ali, você quer um highlight do que fazer, não fazer. Então, assim, não dá para viver sem tecnologia, e não é porque hoje é hype, né? Ou falar IA, é porque nós lá atrás, com o processo de trabalho, e com esse olhar e cultura de identificar as razões pelas quais você está tendo um desvio, porque o fato ainda não é cultura, né? Deveria ser o consulta prévia, né? Um advogado, né? Sempre você vai... Você procura quando deu problema. Deu problema, você precisa de alguém para te ajudar. Aí o advogado, vou, né, apresentar aqui suas razões, vou te defender, mas não é esse o olhar, né? Nós precisamos gerir riscos, né? E quando a gente fala, né, o empresarial, as empresas, viver é arriscar, né? E viver no Brasil, então, gestão de risco. E eu falo, o pessoal fala, Ellen, mas qual a sua especialidade? Eu falo, sou mestre, processualista. Não, eu sou uma gestora de riscos. Uhum. Então, o meu olhar é para onde está risco. Sem dado, não se toma decisão. Então, isso é muito forte para nós, né? Internamente também, né? Com KPIs muito fortes, refletindo o negócio do cliente, simplificar a linguagem. E eu navego, como vocês falaram, nesses dois mundos. Então, eu faço a tradução, às vezes, desse mundo, essa linguagem mais corporativa, para o juridiquês, porque eu vou estar no gabinete de um ministro, eu vou estar no gabinete... Porque alguém tem que traduzir. Não adianta a gente achar que quem vai julgar a nossa ação tem o conhecimento corporativo, ou técnico, ou tecnológico sem necessário. Contar o envelhecimento da nossa população. Esse é enfim... Baita desafio, né? E só para completar, Sheina, até eu lembrei aqui, segunda-feira agora, ali eu à frente da comissão, né, da OAB, nós fizemos um congresso de inteligência artificial nas relações de consumo. Foi incrível. A gente passou... porque nós no escritório usamos, obviamente, temos uma área, um laboratório de inovação, temos uma área de analytics que gera os reportes todos, tem muita automação, IA como motor de eficiência. Agora, quando você vai olhar o poder público, quando você vai olhar como consumidora também, o uso da IA no atendimento ao cliente, enfim, uma discussão muito rica. Não tem volta, né? Daqui para frente, usando... IA como motor de inovação, como eficiência, como forma, não fim. Né? E acho que com essa evolução, né, que você tem impulsionado via PG, mas você tem também liderado mudanças no perfil dos profissionais formados em direito, né? Essa juventude já aprendendo de outra forma. E acho que uma das principais características é essa multidisciplinaridade que o profissional tem que ter, assim, por mais que ele seja na área do direito do trabalho, que ele esteja no tributário, entender um pouco das outras. Como é que vocês
de ferramenta tem dado oportunidades ou criado os momentos e os ambientes corretos para esse desenvolvimento das equipes, dos 100 advogados que vocês têm hoje na PG? Olha, o escritório tem uma governança bastante forte, né? Tem uma estrutura, né? Como voltando lá atrás, esse olhar de ser uma empresa de prestação de serviços jurídicos. Hoje eu nem posiciono mais o escritório também como um escritório. Eu falo que nós somos um ecossistema jurídico. Por quê? Porque tem as áreas do direito, a parte técnica, tem a empresa de tecnologia, tem essa parte consultiva, esse olhar. Então, eu tenho uma vontade, né, dentro da nossa estratégia, um objetivo muito forte de plugar essas soluções. Eu acho que isso encanta as várias gerações. E eu acredito não só na multidisciplinariedade, mas nesse multigeracional. Muito antes de ter essas pautas de diversidade, ESG, que todo mundo fala, lá atrás eu me lembro que eu, na operação, né, toda animada, né, eu sou muito animada com o que eu faço, e vamos todos lá, eu falava, sem diversidade não há solução, eu falava. Essa era uma frase cunhada, assim, que eu falava com insistência, mas a diversidade eu imaginava que estava por vir, né? Então, acho que reter esses talentos é proporcionar esse ambiente inclusivo, esse ambiente transparente, esse ambiente onde a troca é muito intensa, né? Nós somos lá híbridos, o escritório se mudou da Faria Lima para o Alphaville, e acho que foi em 2013, né, para uma plataforma incrível ali, bem tecnológica, mas a gente, por exemplo, coisas que hoje são banais, mas usar 2 telas, não ter paredes fechadas, ser totalmente transparente, aberto, open space, a gente faz isso há muitos anos. Né? Então, eu tenho relatos de jovens, de trainees, estagiários, de que o ambiente é um ambiente onde eles se sentem bem, onde eles querem estar. E propósito passou a ser algo que não é mais doutrina, né? Ele é uma realidade, sem propósito você não vai reter. Então, da mesma maneira que eu não acredito que um problema seja resolvido com o olhar de apenas um profissional, que pode ser um advogado, um físico, um técnico, um astrônomo, não importa, eu também não acredito em soluções advindas de um olhar só. A gente precisa ter um olhar multidisciplinar. Mas tudo isso é cultura. E se você não tem essa cultura e você não dá esse exemplo, eu, por exemplo, não sei liderar se eu não fizer. Eu não consigo. Maravilhoso. Acho que na sua fala, e quem te conhece, inclusive, há mais tempo, pessoas, gente, cultura, é um diferencial claro, né? E eu acho que desde o começo, não é uma coisa que vocês começaram a se preocupar agora, depois que cresceu, acho que está aí desde o começo. E acho que uma pergunta que fica é: como que você equilibra esse lado da cobrança de alguém que sábado passa 4 horas lendo o processo todo, essa cobrança por resultado, sem perder o time, que pode estar muito engajado, muito competente, mas às vezes não tem essa disponibilidade. Como é que você faz para equilibrar tudo isso? O equilíbrio é sempre o grande objetivo, né? Não só na empresa, como na vida pessoal também. Quem me conhece, tenho 2 filhos e, enfim... eu acho que equilibrar isso é respeitar as diferenças, né? A diversidade que você respeitar falou, a diversidade, reconhecer os talentos. Eu falo também que a grande habilidade de um líder é alocar a pessoa certa no local certo, né? E se algo não dá certo, eu acho que o que menos tem responsabilidade é aquele que está na posição, né? E não é isentar ou infantilizar, é assumir a posição de líder, né? A liderança, eu acho que ela exige uma disciplina inegociável, sabe? E conforme a empresa cresce, eu lembro, eu ficava muito aflita, né? Eu que venho, porque eu trabalho, né? Trabalhava ao lado e continuo trabalhando, mas na operação para o lado executivo, então eu já senti as dores que eles sentem, né? Então é diferente você conversar comigo e falar um relato de uma questão, porque eu já passei por aquilo, não que eu tenha passado por tudo. Obviamente eu vou aprender, mas é mindset, mas quer dizer, empatia, é empatia, né? minha mente aberta para aprender, e eu aprendo muito, né? Com todas as profissões, com todos os profissionais, né? A gente está acostumado a lidar com tecnólogos lá, desenvolvedores. Nunca foi um time. Você anda pelo escritório, né? Você percebe que não é um escritório tradicional. Né? Não está todo mundo não tá. Às vezes você tem até que segurar um pouco, pessoal. Né? Porque você olha, parece uma startup. Né? Parece uma startup, né? E você vê, né? Agora a gente tem lá um grupo de jovens também, fazendo umas automações, apresentando alguns pilotos ali, porque
desde que eu assumi como CEO no final de 23, a gente já fazia muita inovação, mas eu falei, vamos lançar o nosso laboratório de inovação. Então, nós formalizamos esse laboratório, e não necessariamente ele está lá para entregar resultado né, financeiro ou resultado factível, ele está lá para ter pilotos, né, para desenvolver de maneira livre alguns projetos disruptivos, né, mas lá eu consigo customizar. Então, você imagine, a gente está realmente acostumado a lidar com essa diversidade, e eu acho que tem que ter uma escutativa também, sabe, Sheina? Tem que ser real. Né? Não adianta você ter as políticas, você ter os valores, se a cultura não é vivida. E é um grande desafio de liderança. Né? E eu falo, e quando eu assumi, que eu já não fui talhada no início para ser executiva, me tornei uma executiva, eu falei, tem que ser na pandemia, logo depois da pandemia, né? Se não for para ser mais desafiador, por que não se jogar, né? Exato. Como trazer o pessoal de volta, né? Para a empresa. Então, assim, grandes desafios, né? E é o que você falou um pouco, né, dessa flexibilidade e adaptabilidade, né, de você falar as duas línguas. Então, vai para o fórum, vai para uma audiência, vai de camisa, vai vestido de advogado, vai para o cliente no dia a dia lá, você falou, né, camiseta, tem gente com tatuagem, enfim, tem todos. Você entra e não claramente é aquilo que você espera do lawsuit, né, aquele suits que alguns assistimos, né. Eu ia fazer, na verdade, uma pergunta só para não perder o gancho. Você falou um pouco de pandemia, né? E na pandemia, a gente viu muitos escritórios no modelo 100% online, no pós-pandemia também, assim. E aí você tem menos troca, você tem todo o desafio, tem o benefício e o desafio dessa distância. Como é que vocês têm olhado isso? Como é que é a visão nessa multidisciplinaridade e nessa diversidade? Como é que você tem tratado um pouco esse tema? Esse é um tema do mercado, né, recorrente. No conselho a gente trata bastante isso. Nós separando com o escritório de advocacia com o conselho, a gente vai falar disso também. Tem isso, o nosso conselho também colabora muito. E eu vejo da seguinte forma, né? Hoje nós estamos híbridos, né? 3 dias presenciais no escritório, o escritório fica em Alphaville, ali do lado do shopping, para a liderança, e 2 dias presencial para a operação. Né? Eu acho que tem que haver flexibilidade, mas a presença é importante, tanto no onboarding. Então, imagine depois da pandemia, muitos passaram, nossa, eu não conheço, né, meu colega, ele entrou. Quer dizer, esse onboarding, a cultura. Então, também, desde que eu assumi, eu coloquei muitas solenidades, né, eu falo, a gente precisa de solenidade, né, as solenidades, claro, encontros. Então, se você está na empresa, é para você estar trocando com a outra pessoa, olhando, vendo como que está seu time, se está bacana. Então, assim, nós estamos híbridos nesse momento, mas sempre com a questão do que é melhor para o cliente, né? Em primeiro lugar, melhor para a empresa, mas melhor para o cliente. E em serviços, e também estando em Alphaville, temos outros tipos de desafio, também tenho sócios em outros estados. Então, a pandemia, eu falo que o grande legado, né, eu acho que foi a questão virtual. Não só para o setor privado, mas setor público, se a gente olhar as audiências virtuais, você imagina o deslocamento, né? Essa nossa unidade, por exemplo, de contencioso, as audiências, quando a gente fala de Brasil, né, Pri, a gente fala, imagine pegar Minas Gerais, né? 851 municípios. Se pegar Bahia, 500 e poucos municípios. As distâncias. Loucura, né? Então, assim, é um custo muito grande. Então, eu acho que saber equilibrar o virtual e o presencial sem perder também essa humanidade, né? A gente fala tanto dessa humanidade, a proximidade, fórum, às vezes você precisa a do cultura, cliente, exato, mas você consegue resolver, né? E sem prejuízo, eu acho também que essa flexibilidade de aceitar o que é melhor, né, com respeito, olha, temos que voltar mais vezes, vamos voltar. Nós chegamos a ter 4-1. Aí eu vi que não estava, né, o time não estava aderente e não estava feliz, né? Acho que muito se fala sobre felicidade, a gente sabe que há desafios, há dias bons, não bons, mas no mais das vezes você tem que ir para o seu trabalho, eu penso, né? Isso é muito utópico. Não, eu digo por mim, né? Eu acho que são escolhas, mas a gente tem que procurar olhar o ambiente, medir. E aqui o líder de novo, né? Quando a gente passa e conhece o seu time, você olha, você sabe que alguma coisa não está bem.
Impressionante, né, Pri? Essa capacidade de tomar decisão, mas também mudar a decisão, né? Ela foi uma boa decisão, era 4x1, agora a gente vai para 3x2, e acho que, enfim, fica claro toda essa coragem. E aí eu ia trazer um pouco o prêmio que você recebeu em 2026, de uma das advogadas mais admiradas do Brasil. E como mulher, não posso te deixar de perguntar, né? Você citou aqui, você tem os seus 2 filhos, você criou o escritório junto com o seu atual marido, então você tem a função de mãe, de sócia, de esposa. E aí, como é que é? Quantas horas tem no seu dia? Mas eu fico imaginando ser CEO, o quanto inspirador é isso para quem trabalha, esse lado da diversidade e essa humanidade, e essa flexibilidade, e essa responsabilidade que estão no seu discurso, né? Dá para ver ele no dia a dia. Como é que é tudo isso para você? Olha, a gente procura se equilibrar, né? Porque você falou, não sei quantas horas tem, viu, Pri? Porque Sheina realmente... mas eu acho que esse entusiasmo, né? Você faz tudo com amor, né? Tudo, com muito carinho, com muito amor, né? Com os meus 2 filhos também, a minha vida em família é muito especial, fico muito feliz, né? Ter fundado também, né? Com Ventura, o PG, hoje ele é presidente do conselho, tem outros negócios, e também depositou em mim ele sempre, né? Ficou como CEO muitos anos, né? E eu sempre como essa head técnica jurídica, né? Então, para mim é uma honra, né? Porque, enfim, então eu procuro me dividir, eu faço, como eu falei, o que eu gosto. E é interessante, eu gravei um podcast, a Análise, que faz esse ranking, me chamou para fazer um podcast, eu nunca tinha gravado lá, e me perguntaram assim, quantos anos você está nesse ranking, né? Porque eu falei, por que vocês me chamaram, né? Não, a gente quer falar sobre você, como que você vê o direito, tá? Falei, tá bom. Daí eu falei, acho que uns 8 anos, né? Eu não tenho muita noção de tempo, porque é como se eu vivesse, sabe, um dia de cada vez. Eu tenho um planejamento estratégico da empresa, eu olho o objetivo, mas eu quero viver intensamente cada dia, né? E aí eu falei, uns 8 anos, 9 anos. Eu falei, não, Ellen, há 15 anos, né? Então, assim, ela falou, mas você faz algum trabalho de consultoria? Como você faz para ser lembrada no ranking? Eu falei, eu nunca contratei um trabalho de consultoria, eu trabalho. Me entrego, eu faço meu trabalho. Eu falei assim, eu trabalho, mas pensando, né, não tinha pensado sobre esse aspecto, cliente, assim, é o meu grande foco, a satisfação do cliente, de verdade, né? Como o exemplo que eu dei lá do caso que eu fiquei analisando, é a satisfação, é o que nos move. E o cliente é interno e o cliente é externo, né? E eu acho assim, tem uma passagem que eu falo, se você não lembra do seu cliente, ele não lembra mais de você. Agora, se você lembra, se você procura entregar o melhor, não apenas uma negativa de que aquele projeto vai ter um impedimento legal, né? Mas com uma solução inovadora, você vai ganhar o coração daquele cliente. Toda empresa é formada de pessoas, porque esse ranking ele é feito por votação, né? Votação, entrevistas com executivos do direito. E no mais, às vezes, grandes empresas, né? O PG atende grandes corporações e várias unidades de negócio ali. Então, para mim, é muito bacana ver, e eu, quando assumi como CEO, falei, eu não vou mais figurar no ranking. Mas isso também nunca foi um problema, né? De verdade, é muito legal você ter um reconhecimento, mas não é o propósito maior, né? O propósito maior é perceber que as pessoas lembram de você, do seu trabalho, porque você está no caminho certo, você está fazendo alguma coisa que está mexendo o ponteiro ali, né? É o reconhecimento. É o reconhecimento, né? Então, a Análise, acho que tem essa história que é muito bacana. A minha família, final de semana, eu procuro, apesar de trabalhar e estar sempre nas horas vagas olhando e tal, conviver bastante com eles, né? Então, e equilibrar também esse lado. A OAB também tem bastante demanda, porque você tem um trabalho institucional muito importante, que a educação para o consumo é dignidade, né, gente? Um país com as diferenças que nós temos e olhar a potência que o Estado de São Paulo tem, na minha comissão tem quase 300 membros. Então, eu delego, confio, acredito, mas puxo. Liderança, né? Liderança. As coisas têm que acontecer, né? Eu sou muito também da execução. Adoro as ideias, mindset aberto. Vamos lá, pessoal. Quando e quem? Porque senão nós não vamos sair. Vamos colocar prazo e responsável. Exato. Perfeito.
Agora, a indústria, o setor, né, do direito tem evoluído, mas vocês já montaram a PG com um foco muito na empresa, no cliente, né, numa visão até uma solução mais completa do que simplesmente o aspecto jurídico do serviço por trás que está sendo oferecido. Você tem visto o setor evoluir dessa mesma forma? Você tem visto, anos depois, outros escritórios, outras empresas no ambiente jurídico seguir essa mesma linha, ou vocês ainda continuam uma visão de se destacando quase como com um player diferente dentro do segmento? Como é que tem sido a evolução do setor? Então, o setor jurídico, Pri, eu acho que os escritórios, né, especificamente, têm evoluído sim mais, né? Eu sempre sou uma otimista, né? Outro dia uma consultoria me chamou, internacional, para conversar, e quando eu falei isso, falei, não, mas os escritórios estão com uma gestão empresarial eficiente. Ele, não é verdade, a consultoria, né, me desaprovou nesse quesito, mas eu percebo sim esse movimento do uso mais intensivo da tecnologia, porque é inevitável, né? Se o poder público usa, imagina o setor privado. Agora, de fato, a cultura de ser uma empresa de prestação de serviços jurídicos para atender grandes corporações, com esse olhar de usar a tecnologia como meio a serviço, ter esse olhar estratégico de parceiro de negócios, eu acho que isso vai levar mais tempo, porque isso é cultura, né? Quando eu falo que a gente completa 30 anos, né, apesar de eu ser ruim de data, né, de idade, né, os erros e acertos e a vivência faz muita diferença, né? E a cultura de usar os dados a serviço da empresa e de estar ali como parceiro de negócio, não como um advogado para brilhar numa causa, defendendo os interesses de uma empresa que nem queria estar naquele litígio. É um pouco sobre isso, né? É como a gente se sente, né? Porque se você está ali como cliente, você não gostaria nem de estar naquela situação. Como você poderia ter feito para evitar? Qual é esse olhar? Como ser um parceiro de negócios de uma área que não está entregando o resultado e a meta para a empresa, né? Então, eu acho que a gente ainda está em evolução, né? Tem escritórios com mais perfil tecnológico, perfil mais empresarial, como você vai encontrar muitos, inclusive jovens advogados, né? Porque a gente se engana ao achar que é a idade que traz essa inovação. Tem, sim, nativos digitais, mas a faculdade não entrega não entrega ainda isso. Então, eu deparo, eu falo, nossa, mas, né, por que você está pensando assim ainda? Só falta imprimir o processo. Só falta imprimir, quer litigar, quer discutir, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse caminho, mas que não tem volta, é público, setor público, privado, no uso da tecnologia, mas a gente ainda vai encontrar o equilíbrio. Né? Ainda eu acho que, como eu disse, está muito eufórico, né? Como se a IA fosse realmente, não, nessa discussão a IA vai substituir o advogado, não teremos mais estagiários, os agentes de IA vão transformar o mundo, né? Nós estamos vivendo isso. O jurídico não é diferente. O jurídico, essa área jurídica também não é diferente, né? Empresas de tecnologia, então acho que a gente vai encontrar o equilíbrio. E o meu modesto olhar, porque é um tema ainda também muito novo e o escritório tem essa vivência e a gente usa, a gente tem reunião de comitê de inovação semanal. Olha, super multigeracional. Jovens ali sentados com ideias, deixa fluir, entendeu? Mas tá, o que é sustentável ou não? Porque nós não vamos colocar algo que não seja testado, aprovado para o uso do cliente. E o double check humano, ele é fundamental, né? Segunda, como eu falei nesse congresso, um juiz falava sobre o uso da IA, né, no trabalho, como magistrado, muito interessante, e o pessoal, não, mas tem que usar IA e depois tem que ter um double check humano. É muito simples, e tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Quem faz o julgamento não é IA, não posso fazer um prompt perguntando qual é o julgamento. Qual é o julgamento. Agora, essa discussão, a gente vai ter que ter o uso ético da IA, né? E essa discussão, quando a gente vai para o poder público, ela fica ainda mais delicada, né? Então, acho que o uso ético da IA em várias frentes, né? Não só na advocacia, mas acho que como um todo. A gente fala muito da parte toda de terapia, né? Muitas pessoas usando... vai matar os terapeutas? Gente, não vai. Tá? Assim como não vai matar os advogados, não vai matar. Acho que tem muita coisa... saber separar o que o humano faz melhor do que o robô. E eu falo, tem
tem lugar para a gente. Eu Não, também sou sempre das terá. otimistas e também acho que sempre terá, mas a gente não pode ignorar, tem coisas que a IA vai fazer melhor e Sim. faz melhor. Então, esse lugar de reconhecimento, né, e de teste. Interessante, comitê de inovação toda semana. Não, deve eu ia aparecer voltar muita nesse coisa boa. tema, assim, comitê de inovação toda semana, conselho, conta um pouco como é que é a governança da PG, o que vocês já fizeram e o que você ainda acha que poderia ser feito do ponto de vista de governança, né, na empresa. Não vou nem chamar mais de escritório, vou chamar de empresa. Empresa. Governança é um tema encantador, né? É um tema que ele é vivo, né? O PG tem uma governança que eu entendo bem estruturada, sempre é possível estruturar melhor, né? Nós temos um conselho consultivo, né, com conselheiros, o Ventura é o presidente do conselho, né, apesar de estar afastado hoje, mas do PG com outras empresas, então ele assumiu como presidente do conselho. Nós temos conselheiros externos, né? Eu participo, operações participa também, nós temos uma COO que cuida do back-office, o back-office é complexo, não, mas estruturado, né? Uhum. Eu não vejo processo. mudança, né? Eu não vejo diferença do back-office de uma empresa de outro objeto como o nosso. E nós temos comitês, né, como esse de inovação, que de mensal passou para semanal, com toda essa questão, essa transformação. Eu nem mais acho que cabe falar em transformação digital, né? Não, Nosso mundo é digital. E a gente tem que olhar os impactos desse mundo digital e ver eficiência, usar todas as ferramentas possíveis. Comitê de pessoas, né, comitê de diversidade, comitê de finanças, né, o comitê de pessoas é um dos que mais se reúnem. Eu falo que é mensal, mas não é, né? Então, a gente tem um estatuto, né, um regulamento também na questão do conselho consultivo, e a gente vive essa governança com decisões colegiadas, que eu acho que isso é o mais importante, né? Um escritório que tem a fundação de 2 pessoas físicas, além de tudo, né? E que depois vieram a se casar, porque essa é a história, né? Nós éramos colegas de turma. É muito fácil você, como eu posso falar, usar como pretexto o nome de um dos fundadores por não ter entregue algum resultado. Isso é normalíssimo, empresa familiar, né? E isso, incrivelmente, mudou com mais governança, com mais gestão, com decisões ali, né? Apesar de não serem deliberativas, pois é um conselho consultivo, no final, eu também não gosto do excesso de burocracia. Não é deliberativo, mas está resolvido. Todo mundo, a maioria, é isso. Nós vamos testar isso, vamos seguir, óbvio, né, com responsabilidade, com dados, né, se precisar de consultor externo, nós vamos buscar. Eu ainda interajo muito com consultores externos para questões específicas, né, e temos desafios, né, desafios de sucessão, como toda e qualquer empresa, né, como ficará. Interessante que eu assumi como CEO e eu já assumi pensando, quem vai ser? Como que vai ser a sucessão? Quem vai? Porque assim, eu vou para o conselho, bom, né? Eu vou dar um podcast novo, né? E os meninos são advogados? Querem fazer direito? Então, eu tenho 2 filhos, o José, com 21 anos, que está estudando em Londres, está na King's College fazendo inteligência artificial. Okay. Imagina, graduation. E eu nem imaginava que poucos cursos nós temos, eu acho, no Brasil com graduação em IA, né? E o Joaquim está se formando agora, que também já foi aprovado lá na King's, mas ainda vai decidir o que vai fazer, mas não vejo nenhum dos meus 2 filhos fazendo direito, né? Você vai falar, ele deve ficar... Não, eu acho que esse meu olhar multidisciplinar, você sabe que eu corri atrás até da possibilidade de ter sócios não advogados, seria meu sonho. Até parte da advocacia vai me criticar, mas eu acho que se eu acredito que nada é resolvido com um olhar só, como eu posso ter só sócio advogado? Então, existe um projeto de lei. Esta é a boa notícia. Projeto de lei para que sociedades de advogados possam ter sócios não advogados. Gostaria muito que andasse, ainda está um pouco paradinho, pelo que eu tenho acompanhado, mas essa seria a oportunidade. Imagine meus filhos sócios, mas com um olhar de tecnologia, de business, de IA. Então, para um novo, né? E não é futuro, é presente, né? Os escritórios hoje, eu falo, nós não podemos nos fechar. Nós temos que ter parcerias. Eu não vejo também escritórios fazendo boas parcerias fora do país. Acho que tem uma oportunidade. E a minha sucessão vai depender, talvez, de profissionalizar. Quanto mais governança, ser realmente essa empresa. CEO, você comentou que tem, enfim, um time bom. Acho que vai criando time bom, a cultura. Espero. Mas é muito
É muito legal ver alguém sentada na cadeira já preocupada com isso, né? Então, eu acho que sucessão é um tema que a gente fala em todas as nossas conversas com empresas familiares, e nem todos conseguem fazer essa reflexão, porque ele liga a uma finitude, e a gente não gosta muito de falar desse assunto em geral. Então, muito legal. Acho que você, com essa... tendo recebido o bastão do Ventura, agora não devolver para ele não é devolver para quem, né? Então, acho que é uma conversa legal. E tem um outro aspecto interessante, queria ouvir um pouco o seu. Você escreveu um livro. Escreveu livro, grávida. Dois livros, mas o primeiro você escreveu grávida. Conta um pouco essa inspiração. Eu estou falando que as horas dela tem mais do que as 24, os dias dela tem mais do que as minhas 24 horas. Um pouco qual é o objetivo, assim, qual é o tema, que mais você tem no forno sendo preparado, que eu tenho certeza que deve ter algum outro preparado. Conta um pouco pra gente. Eu escrevi, a gente até esquece, né? Eu falo, esquece os feitos, né? As conquistas. Eu estava grávida do José, né, o meu de 21 anos, eu fiz um mestrado em Direito Político e Econômico, participei da banca para defender a dissertação, e a dissertação que eu fiz lá foi uma dissertação que eu já atuava na defesa do consumidor, mas para o lado das empresas, harmonizando as relações de consumo e mostrando que o fornecedor não é o vilão, né, e o consumidor é o mocinho, não é sempre essa relação, tem mercado, tem... a gente precisa ter um mercado com concorrência, né? E aí eu fui para a banca e defendi uma dissertação onde eu falava que os juizados especiais cíveis, que a gente fala, né? Alguns falam, os juizados de pequenas causas, né? Pode ser, né? Os JECs, né? Eles têm princípios que são muito aderentes aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, né? Da simplicidade, da oralidade, da celeridade, e que essa combinação dos dois ia proporcionar um boom de processos na minha dissertação. Porque eu já trabalhava com isso, eu atendia, imagina, a DirecTV, aonde o satélite pegava eu tinha um problema. E eu desenvolvi uma parceria, então eu tenho advogados, escritórios em todos os estados, eu tenho OAB em todos os estados da federação, né? E lá, 20 anos atrás, eu fui atrás de dados, olha bem, eu mandava tipo, um ofício, eu falava para os meus correspondentes, por favor, veja quantos processos nos juizados de consumo nós temos, porque vai crescer e nós não estamos preparados na gestão do poder público para isso. Vamos criar juizados, enfim, fazer uma série de proposições para segurar essa demanda, né? Então, esse foi o meu primeiro livro, né, que é Os Juizados Especiais Cíveis e o Código de Defesa do Consumidor. E, para minha surpresa, só o Rio de Janeiro, nessa época, me respondeu esse ofício, falando, olha, doutora Ellen, 40% dos casos que entram aqui são de consumo. Eu falei, tá aí, a evidência da minha tese, que nós vamos ter muitos problemas. O código era novo, as empresas organizando o setor de atendimento a cliente, enfim. E aí eu publiquei pela IOB esse livro, eu fui para o lançamento do livro aqui na Paulista, a IOB ainda tinha uma sala lá que eu participei, grávida do Joaquim, 1 ano e 11 meses, José tinha, né? Enfim. E aí depois, um segundo livro, esse já para comemorar os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que acompanhou a minha trajetória, que acompanhou a trajetória do escritório, com entrevistas de todos aqueles que fizeram o sistema de defesa do consumidor no Brasil. Então, desde o professor Flomeno, que é um dos autores do código, Ricardo Morishita, que é hoje o secretário nacional, mas na época fiz reunião com ele, ele era de outro departamento, em Brasília, Juliana Pereira, a primeira secretária, André, todo mundo e até o Luciano Tim, que foi o último secretário e pegou a pandemia. E a linguagem, assim, super objetiva, é uma linguagem que relata esses fatos, então qualquer pessoa pode ler e saber a história, porque não foi fácil chegar até aqui. E o código, eu acho, é uma lei que realmente traz dignidade. Imagine o que era sem ter qualquer proteção. Quem não é consumidor? Dormindo, você consome. Nossa, então, maravilhoso. E aí foi muito legal. Lancei na pandemia, todo mundo... Imagina a situação, eu lembro que eu fazia entrevistas presenciais com os meus entrevistados, e na época o doutor Luciano Tim falou, ninguém pode sair. Eu falei, vamos fazer online. Olha aí que eu falei, vamos fazer online. O lançamento do livro foi online, e pessoas que foram do governo e pessoas do setor privado. Né? Eu tenho uma história muito forte com a indústria elétrica e eletrônica, com celulares, né? Eu acompanhei, fiquei 10 anos na Bini, à frente da
comissão que olhava para os direitos dos celulares, né? Então, eu criei essas pontes aí. Muito bacana. Maravilhoso. Inspirador. Estou esperando o próximo livro, hein? Por favor, no forno. Maravilhosa. Agora, Ellen, a conversa está uma delícia. A gente está chegando aqui uma das nossas últimas perguntas do podcast, que a gente sempre faz, e eu sei que a resposta aqui vai ser bastante rica, que é sobre o papel do IPO. Você falou, né, o Código de Defesa do Consumidor acompanhou a sua jornada, o IPO também está nessa jornada já há bastante tempo. O que é o IPO para você? Como que ele te ajudou em cada um desses momentos? O que você conta da sua experiência com o IPO? A minha história com o IPO até é muito interessante, né? Primeiro, não sei se vocês sabem, até eu conferi com o Ventura de novo a questão das datas, né? Porque acho que não quer ficar velho, né? Por isso que não lembra, talvez. Isso é uma boa forma, Não é? Mecanismo de proteção. É mecanismo de proteção. Muito bom, Cecília, acho que é isso. Mecanismo de proteção da psicanálise. Esse Freud explica, né? E eu tô há 11 anos no IPO, né? E o Ventura, e quando o Ventura se tornou IPOer, eu já tinha essa minha história toda com o escritório, né? E eu participava de fóruns com as spouses queridas, fiz muitas amizades, tenho elas até hoje no meu coração e convivo. Então, aí passado um tempo, eu tive o convite para me tornar IPOer. E aí eu parei no meu fórum de spouses e até levei, eu falei, acho que eu não vou querer. Mas como? E elas eram as maiores entusiastas, né? Porque eu não levava questões profissionais. E eu falava, aqui eu gosto porque eu vou trazer minhas questões pessoais, eu já trabalho tanto, penso tanto em empresa, né? Minha visão é tão empreendedora, eu vou aqui exercitar meu papel feminino com vocês, porque, né? E não aceitei lá atrás, eu ainda não tinha 45, que é o limite. E passou um tempo. Aí um dia eu tô ali na abertura de uma exposição de arte aqui em São Paulo, e algumas IPOers me chamaram, Ellen, você tem que entrar no IPO. Eu falei, eu já disse, agora eu não tenho mais idade. Passei do limite, não tenho requisito mais para isso. Não, Ellen, tem um projeto Atina, né? Projeto Atina. Projeto Atina. Falei, que projeto é esse? Não, ampliaram, eu já tinha o meu formulário pronto, com os meus sponsors todos feitos. Eu falei, agora, então... E nisso eu já tinha assumido como CEO também, Ventura já estava com outra empresa, né? E foi assim, então faz 3 anos, 3 ou 4, eu já vou para o 4, né? Como IPOer. Então as pessoas me veem, imagina, você tem tempo de... Não, eu sou velha no IPO, nova como IPOer, né? Então assim, o IPO acho que para mim é um presente, não só pelos amigos que eu tenho, que eu fiz, mas pela troca de experiências. Como líder, então, é fundamental, né? Você perceber que pessoas passam pelo mesmo que você passa, pessoas te inspiram, então é uma inspiração. E eu tenho um objetivo de lifelong learner, né? Eu adoro, assim, o propósito do PG, cursos, né? Já fui em vários, o propósito do PG é conectar mentes curiosas, feito pelo próprio time. A gente esteve juntas no curso do... Não é? Da FGV, primeira edição que eu fui, Chantilly o ano passado, assim que eu entrei também fiz, na época, em São Francisco, há muito tempo atrás, Health Techs, que foi muito legal. Então, assim, o IPO, se abre um novo mundo, de pessoas, de aprendizados, de conhecimento, e é o que a gente leva dessa vida, né? E para quem não nos acompanha e não conhece talvez tanto os detalhes do IPO, a gente tem, além todos os projetos de desenvolvimento profissional e pessoal dos líderes, a gente tem um programa bastante extenso de educação continuada, nos diversos temas, né? Desde cursos de curto prazo, às vezes eventos, mas cursos mais de longa permanência, uma série de... A gente brinca que tem estudo para quem quiser, qualquer tema que você quiser, a gente tem essa oportunidade. E é muito bom ver o quanto que isso é valorizado pelos membros. Muito bacana. E nas várias dimensões, né, que a gente fala. Eu fui no evento semana passada num templo budista, gente. Fiz meditações de formas diferentes. Eu não conhecia meditação caminhando. E o projeto Atina, para quem não conhece, é um projeto que é muito legal, que tem esse objetivo de trazer para essa comunidade de CEOs mais mulheres, porque nós existimos, né? Mulheres CEOs. E se existimos, e como existimos, São né? mais de 120 hoje, então acho que bom
padrão que foi criado, ele foi criado com esse waiver de idade, de fato a gente estendeu até os 54 anos para mais mulheres contribuírem, e que bom que você aceitou. Não fosse ele, não estaria, quer dizer, estaria no IPO de qualquer maneira, só não como tava, IPO, então, mas foi um grande presente, e esse projeto Athina, eu acho que tem que ser enfatizado, ele trouxe sim um aumento relevante de mulheres para o IPO. Hoje mais de 10% da comunidade no Brasil são de mulheres. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Ellen, incrível a sua trajetória, é um privilégio poder ouvir toda essa sua visão de negócios e a forma de olhar o mundo jurídico com uns olhares diferentes. Eu tenho certeza que todo mundo ficou super inspirado e vai ficar super inspirado a ouvir a sua história no nosso podcast. A gente está chegando no finalzinho da nossa conversa. Infelizmente, o tempo voa quando a gente está numa conversa super interessante. E a gente gosta de dar um livro de presente para todo mundo que vem conversar com a gente. A gente escolheu um para você que chama A Marca da Vitória, que é uma autobiografia do criador da Nike. Do mesmo jeito que você criou a PG Advogados junto com o Ventura, com um propósito diferente e um foco diferente, aqui ele conta um pouco sobre a criação da marca da Nike, a importância do nome, mas mais do que o nome, o propósito por trás da empresa é do Phil Knight. Espero que você goste, espero que você não tenha lido, tenho certeza que é uma biografia inspiradora, então esperamos que você goste. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Priscila, Sheina. Adorei, vou ler assim com muito carinho. Eu adoro biografias, histórias, né? Que é assim que a gente aprende nessa troca intensa. E muito obrigada. Ai, que bom. Ellen, de novo, que bom que você aceitou esse convite, que bom que você veio. Obrigada por toda a troca, todas as experiências, todas as histórias que você contou aqui pra gente. Foi muito especial. Muito obrigada. E a gente está encerrando mais um IPOcast, agradecendo todo mundo que ficou com a gente até o final. Lembrando que os nossos podcasts estão todos disponíveis no canal do YouTube e do Spotify. Escutem, aproveitem e até um próximo episódio. Até o próximo episódio. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.